Pyro, Saint. Sing it, 'cause you're my coffee. Olá, investidor e investidora, ou futuro investidor, futura investidora. Hoje eu quero tratar sobre um tema aqui que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá para você entender. É a respeito da rentabilidade dos fundos imobiliários e o retorno, né, que os fundos entregam, dividend yield, né? Tem muita gente aí agora que a Selic está em alta, muita gente afirmando que não vale mais a pena investir em fundos imobiliários, porque você vai perder para a renda fixa. Então eu quero trazer aqui alguns dados e mostrar para você que o foco tem que ser no longo prazo e reforçar o porquê da gente investir em fundos imobiliários pensando na aposentadoria. Entendendo que os fundos imobiliários eles são para gerar renda passiva, não buscando apenas a rentabilidade, tá? Então eu vou focar nessa aula aqui nisso, em mostrar para vocês a rentabilidade dos fundos, como que eles podem e vão ficar, alguns fundos, é claro, não são todos, mas como eles começam a ficar melhor, mais rentáveis agora, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos de cara aqui abrir aqui um gráfico, tá? Para mostrar para vocês a respeito da rentabilidade dos fundos imobiliários, tá? Eu selecionei um fundo aqui mais antigo, ele tem 17 anos aí desde o IPO, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui a respeito para mostrar esse fundo. Então dá só uma olhadinha nesse fundo, é o FLMA11, é um fundo de lajes comerciais, tá? É um fundo aí que eu selecionei o máximo de tempo que ele está listado na bolsa, então são 17 anos que ele está listado. Eu não pesquisei para ver se o imóvel é bem localizado, se tem mais de um imóvel, vários clientes, esse não foi o foco aqui, tá? O foco foi trazer o quanto essas cotas renderam ao longo desses 17 anos aí. Então dá uma olhada ali na imagem, onde diz cotação em 141%, tá? Perceba ali que essas cotas, desde que o fundo fez o IPO, elas valorizaram 141% hoje. Ah, mas 141% não é muito se considerar 17 anos, né? Mas veja só, o total de valorização dessa cota no pico dela. Quando é que foi o pico dela? Ali, ó, 4 de novembro de 2019. Veja que o valor dessa cota custava R$ 305, né? Chegou a custar na máxima no dia ali 315, tá? Veja que até esse ponto ali a cota tinha sido valorizada em 206%. E aí depois dali para frente começou a haver uma queda, né? O que é natural. As oscilações aí da renda variável é isso. Mas eu estou trazendo para você ver que valorizou e muito sim o teu patrimônio, o patrimônio de quem investiu nesse fundo na época, até ali nesse ano, né, 2019, então seriam 16, 15 anos ali de investimentos, 206%. Eu vejo isso como bastante coisa, se considerar que a ideia dos fundos é gerar renda passiva e não o foco buscar uma rentabilidade. Mas claro, como a Selic foi caindo e chegando aos 2%, né, 3, 2% ali, então quem estava querendo fazer dinheiro aí com rentabilidade nos fundos, conseguia fazer isso principalmente quando havia, né, e ainda há, mas havia uma grande emissão de novas cotas, todos os anos, 3, 4 emissões, então todo mundo conseguia fazer bastante dinheiro ali, né, fazendo a arbitragem ou fazendo flipagem, né, então dava para levantar uma boa grana, tá? Mas perceba ali que valorizou 206%. Certo? E o total ali que diz 359,49%, o que é isso? Esse é o total se tu tivesse reinvestido todo o patrimônio. Então, todo o patrimônio que eu digo os proventos, né? Ao longo desses anos, ao invés de usar os proventos, você foi reinvestindo o teu patrimônio, tá? Então, um total considerando agora, 2021, tá? Você teria 359,49% de patrimônio valorizado. Isso considerando que a cota caiu, certo? O fundo ali, ele estava sendo negociado nesse dia ali, ó, 4 de novembro, a R$ 305, 315 reais, né? Chegou a ser negociado ali. E hoje a cota desse fundo, abrindo aqui, tá?
Hoje a cota desse fundo ela está sendo negociado a R$ 117. Então assim, perceba como você pagaria hoje muito mais barato pelo mesmo fundo. Quer dizer, aumentando assim o teu dividend yield, né? Teu dividendo, o retorno, certo? Então fica aqui essa primeira análise em relação a esse fundo imobiliário. Tem outros fundos também na mesma situação, HGLG, KNRI. Sempre tem que lembrar que esses fundos teve seus valores e cotas, houve um desdobramento de 1 para 10, tá? Ali em 2015, se eu não me engano. Então esses fundos chegavam a custar R$1.000 a cota, né? Saindo de 100, quando fizeram o IPO, né, 120 ou 150, chegaram a custar 1.000. Então você percebe que há uma valorização sim dos fundos, tá? Imobiliários, para quem diz que não há. A questão é que há muita gente se aproveitando agora de um momento em que a Selic está subindo e falando, está pagando 1%, está pagando 1% lá na Selic. Só que você não pode olhar só para isso agora, certo? Você precisa olhar para a história toda e planejar o futuro, vendo o futuro. Né? Eu sempre vou bater na tecla aqui, um país que tem sempre taxas elevadas de juros, ele cresce mais devagar. Então, assim, é preciso fazer essa redução conforme a inflação fica mais controlada dos juros também, tá bom? Vou trazer aqui agora uma outra questão que é justamente sobre o retorno dos fundos imobiliários, né? O retorno do dividend yield ali, né? Só para fazer um efeito, uma questão de comparação, tá? Vamos lá, então, continuando, né? Vamos falar aqui agora do retorno do dividend yield do fundo. Eu peguei um fundo aqui, o GGRC11, é um fundo de galpão logístico industrial, tá bom? Vamos lá para, olhando ali na imagem, olha lá, 10 de 2020. Veja que o retorno desse fundo, o dividend yield, né, considerando o preço base lá em 10 de 2020 era 147,50 o valor da cota, e o retorno, né, o dividend yield era de 0,49%. Um dividend yield baixo, né? Agora vamos pular logo esses 12 meses e vir aqui para 10 de 2021. Então ali em cima, tá? Veja que a cota baixou para R$112, né? Muito mais gente saindo, Selic subindo, então as pessoas buscando a renda fixa para buscar essa rentabilidade maior e esquecendo que os fundos imobiliários, de novo, a ideia é focar em renda passiva através dos fundos, né? Perceba que a cota foi caindo para R$112 ali, e a gente teve um aumento do dividend yield, né? Chegando aí a 0,71%. Então assim, o fundo está pagando agora 0,80 centavos por cota, quando olha só, lá atrás, 12 meses atrás, ele já pagava 0,72 por cota, quer dizer, ele estava pagando uma cota, entre aspas, quase igual ao que paga hoje, mas repara que o rendimento, o retorno em relação àquilo que tu investia nele, era muito menor, né? Quase a metade. Então assim, a cota vai barateando, a cota vai ficando mais cara, perceba ali que você tem esse retorno, né? Maior, né? Um dividend yield maior, tá? Então, voltando aqui, né? Note que quem visa o longo prazo, e longo prazo não estamos falando de 5 anos, 10, 20, 30 anos, ele sempre na renda variável, até hoje, pelo menos, sempre ele saiu em vantagem. Dá uma olhada nessa tabela que eu estou mostrando aí também, em relação a ações, renda fixa, o tesouro, o ouro, o dólar, né? É claro que essa tabela ali ela está indicando até 2002, mas veja que o campo é grande, 1802, né? O espaço é grande, é 2002. E perceba a diferença, né, entre ter investido $1, quanto esse $1 seria em renda fixa, em tesouro, em ouro, em ações, tá? Então, pense que no longo prazo, os investimentos de renda variável eles se sobressaem aos investimentos de renda fixa. Claro que é preciso ter noção de que é preciso saber escolher os bons ativos, né? E aqui estamos falando nessa tabela que eu estou mostrando de ações, não são os fundos imobiliários. No Brasil nós temos um histórico ainda pequeno em relação aos fundos imobiliários, certo? Teve ali o primeiro, o segundo que começou lá em 94, 95, mas começou a ficar mais forte depois de 2010 para frente, tá? Então nós temos um histórico pequeno. Só que veja só, esse histórico pequeno ele já mostra como os fundos são fortes aqui no Brasil, né? Porque ali em 2015, 2016 a gente estava com uma Selic alta. E ainda assim,
os fundos foram crescendo. Então, quando a Selic foi baixando para valer em 2018, 2019, ali que explodiu de vez. E o que está acontecendo agora? A Selic está voltando e subindo bastante, as pessoas estão se assustando. Só que quando a Selic estava lá alta em 2015 também, os fundos continuavam ali, os imóveis continuavam ali, continuam e vão continuar. Então assim, você tem que entender que investir em fundo imobiliário é mais do que só buscar rentabilidade. Claro, quem é que não quer buscar uma rentabilidade onde tu consegue 1,5%, 1%, né, 1,2%, 1,3% ao mês, numa renda fixa, quando de repente tem fundo te pagando que vai te pagar 1%, 0,9%, certo? E tu não tem aquele, entre aspas, aqui, risco. Por que coloco risco entre aspas? Porque os imóveis estão ali, tu não tem aquele risco todo, assim como as pessoas costumam falar e querer assustar, né? Depois tu entende a dinâmica da renda variável, você se assenta, você se acalma, e é o que eu aprendi desde cedo. Não olhar apenas o patrimônio, mas olhar a renda passiva que esse patrimônio me gera. Em renda fixa você até pode ter o retorno maior, mas e quando chegar o dia do resgate, você vai ter que fazer o quê? Resgatar o prêmio e reinvestir de novo. Né? Ou você pode até resgatar apenas os juros, certo? E reinvestir o patrimônio. Mas aqueles juros dão para quanto tempo? Então assim, lógico, vai de cada um, você tem que investir onde você se sente mais seguro. Mas como a ideia do canal aqui é mostrar que os fundos imobiliários estão mais para gerar renda passiva do que somente rentabilidade, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eles sim, eles geram rentabilidade, eles te trazem um bom retorno. Só que há momentos e momentos, né? A renda variável é isso. Então assim, se tu ouvir alguém dizer que não vale mais a pena nesse momento investir nos fundos imobiliários e tu perguntar o porquê e a pessoa te disser que eles estão rendendo menos que na renda fixa, aí vem a questão de pergunta que você tem que se fazer, né? Eu quero fundo imobiliário somente para rentabilidade ou quero fundo imobiliário para me gerar uma renda passiva? No meu caso, eu quero fundo imobiliário para gerar uma renda passiva, para não depender do INSS, que hoje, para a maioria dos brasileiros, é a única fonte de renda passiva para quando o brasileiro ele resolver se aposentar. Tá? Então a ideia é trazer aqui no canal essa ideia, né? de focar nos fundos imobiliários pensando em renda passiva, tá bom? Ficamos aqui nesse vídeo, tá? No próximo vídeo aqui eu pretendo falar sobre questão de precificação de preço, pretendo tratar esse tema também, que é um tema aí que bate muito na tecla de muita gente, muitos analistas, outros youtubers, outros famosos ficam falando muito em precificação, o mercado precifica tudo, então não tem essa de estar descontado, não está descontado. Vou trazer a minha visão sobre isso, minha visão em quê? Em experiência, em estudo, né? É a minha visão analisando o que os grandes bilionários falam a respeito disso, tá? Então, conto com você. Se gostou do vídeo, dá um clique aqui embaixo, né? Ajuda ao canal a crescer, tá? E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu! Sing it, 'cause you're my coffee lover, love me so.